Dentro de um único CD como esse, vendido ilegalmente em São Paulo e nas grandes cidades, estão milhares de dados pessoais, como nomes, CPFs, endereços e números de telefones. São informações sigilosas que no mercado clandestino são comercializadas livremente e sem autorização. Mas como explicar que dados protegidos parem nas mãos de criminosos? Tudo dinheiro do lado do proprietário de carro, de veículos. E quanto saiu cada Há um ano e meio, essas mesmas perguntas levaram o Ministério das Cidades e o Departamento Nacional de Trânsito a investigar o vazamento de informações. Segundo reportagens da época, a investigação confirmou que foram realizados acessos indevidos à base de dados do Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN. Um funcionário do Ministério das Cidades afirmou que enviaria a apuração à Polícia Federal. O Ministério das Cidades diz que o vazamento de informações foi apurado e denunciado pelo DENATRAN, que realizou a investigação. E que as informações foram encaminhadas ao Ministério Público. Uma suspeita recai sobre a GRV, empresa à qual a Federação Nacional das Empresas de Seguro Privado, a FENASEG, terceirizou o sistema de acesso. GRV. Guarde o nome desta empresa. Ela tem tudo a ver com esse homem. E a história suspeita de um enriquecimento milionário. Carlos Augusto Montenegro é o dono do Ibope, um instituto de pesquisas responsável por medir a audiência na televisão e fazer pesquisas eleitorais. E agora é suspeito de chefiar um esquema ilegal. Um serviço que rende milhões de reais ao ano, que deveria ser realizado pelos Detrans e que Montenegro conseguiu sem licitação, ou seja, sem as concorrências que o setor público tem de fazer antes de contratar empresas privadas. Muito importante. Montenegro é famoso pelas declarações polêmicas e muitas vezes erradas. Por exemplo, um ano antes da eleição da presidente Dilma, ele declarou em uma entrevista que Lula não faria o sucessor. O Instituto de Pesquisa vive de credibilidade, vive de acertos. Montenegro também foi cartola do futebol. Chegou a ser presidente do Botafogo. Eu não sei. Anos depois, foi diretor de futebol do mesmo clube. No esporte, ele também é conhecido pelas declarações controversas. A súmula dele e papel higiênico usado, para mim, é a mesma coisa. Não vale nada. Em 2007, o Botafogo perdeu a Copa do Brasil. Montenegro causou perplexidade ao se irritar com a bandeirinha Ana Paula Oliveira. Eu não vejo mulher em Copa do Mundo. Eu não vejo mulher nas decisões mais importantes dos maiores campeonatos do mundo. Mulher em jogo importante só com o Botafogo. Talvez não tivesse nos dias dela aqueles problemas que a mulher tem. Eu não sei. O Ibope, as pesquisas eleitorais, o Botafogo. Montenegro é um homem de muitos interesses. Cabeça erguida. Ele é dono de várias empresas. Conforme documentos obtidos pelo Domingo Espetacular, algumas delas estão fora do Brasil, nos chamados paraísos fiscais, lugares livres de impostos, onde apareceram alguns dos casos mais importantes de lavagem de dinheiro em todo o mundo. Mas por que Montenegro tem empresas em paraísos fiscais? Já ouviu falar na tarifa de gravame? Não. Montenegro criou a GRV, a empresa que administra o gravame. Muita gente nem sabe o que é isso. Uma vez você comprou carro financiado? Comprei. Então você já pagou a taxa de gravame? Já. E você sabe o que é isso? Não. Todo carro comprado por financiamento tem gravame. Isso vale para mais ou menos 70% de todos os carros vendidos no Brasil. O gravame é um mecanismo para garantir que ninguém vai passar adiante um carro financiado, ou seja, que ainda não foi pago. Na prática, ele é um número que identifica o carro. Quando você paga a última prestação, você dá baixa do gravame e só então fica livre para revender o carro e transferir a documentação.
Gravame é uma restrição que o Detran insere no documento de veículo para dar a oportunidade de qualquer consumidor ter ciência que aquele carro ele não está totalmente quitado. Administrar o gravame é um grande negócio que pode estar na origem de um enriquecimento meteórico e questionável e que já rendeu a Carlos Augusto Montenegro e seus sócios uma verdadeira fortuna. São cerca de 180 milhões de reais por ano. O cidadão brasileiro tem pelo menos 3 motivos para se preocupar com isso. Primeiro, é o cidadão quem paga as taxas de gravame. Mesmo que não perceba, essas taxas são incorporadas ao preço do financiamento, que torna o valor do carro mais alto. O gravame custa R$100 em média por carro, diluídos na prestação do financiamento. Sempre que eu faço um registro ou que eu dou baixa desse gravame, existe a cobrança de taxas, que são taxas por conta desse registro, que é uma garantia da instituição financeira. Então, a baixa desse registro pode ensejar a cobrança de taxas, mas essas taxas, a rigor, não devem ser pagas pelo consumidor, porque o consumidor, na verdade, já pagou o juro e já pagou o empréstimo financeiro. Segundo, as informações sobre o comprador do carro ficam com uma empresa privada e não com o serviço público, o que significa mais lucro para quem administra o gravame. Segundo o relatório da própria empresa, a venda dessas informações relacionadas ao mercado de financiamento de veículos atingiram R$9 milhões só no primeiro trimestre deste ano. Isso sem contar o que é vendido no mercado ilegal. Terceiro motivo. Quem decide se libera ou não o carro depois que você pagou o gravame não é o Detran, e sim uma empresa privada. 29 de 6 de 2009. Em 2009, Eurivaldo comprou um carro usado, financiou o saldo devedor no banco, mas a concessionária que vendeu o carro originalmente fechou e Eurivaldo não conseguia dar baixa no gravame, nem fazer a transferência do veículo para o nome dele. O Detran me orientou era que eu tinha que tratar toda a transferência com o próprio Itaú. Então o Detran nessa hora já não era mais responsável por minha transferência. Eurivaldo entrou na justiça, conseguiu o direito de ter posse do carro que comprou. Agora veja como o presidente do Ibope se tornou muito mais rico como sócio da GRV. Em 2005, pouco depois de a GRV começar a operar os gravames, Carlos Augusto Montenegro tinha um patrimônio declarado de R$14 milhões. A declaração do imposto de renda de Montenegro aparece num documento público, um contrato, disponível na Junta Comercial do Rio de Janeiro. No final de 2010, Montenegro e os sócios venderam a GRV a uma financeira, a CETIP. Embolsaram com isso R$2 bilhões. E mesmo assim, curiosamente, Montenegro continuou a ter influência na nova controladora do gravame. No site da própria CETIP, vemos que os antigos donos da GRV têm ainda 5% da empresa. Os dados são de março deste ano. Um dos sócios de Montenegro chama-se Homero Casa Figner. Segundo informações da Junta Comercial de São Paulo, Homero é até hoje diretor da GRV, que funciona naquele prédio, aqui em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, agora incorporada à CETIP. As ligações entre Homero e Montenegro ultrapassam gerações e, surpreendentemente, chegam a uma empresa que é cliente do Ibope, a Rede Globo. Homero e Casa Figner é filho de Homero e Casa Sanches, empresário panamenho que criou o departamento de pesquisas da Globo na década de 70. Dados mais reveladores estão no livro do ex-superintendente da Rede Globo, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, publicado no ano passado. Boni conta que era amigo dos diretores do Ibope na época, José Perigô e Paulo Montenegro. Foram os diretores do Ibope que indicaram Casa Sanches para a Globo, uma relação que passa de pai para filho. Assim como Casa Sanches é pai de Casa Figner, Paulo Montenegro é pai de Carlos Augusto Montenegro. Na Globo, o pai do sócio do dono do Ibope ganhou o apelido de bruxo, porque era capaz de acertar previsões de audiência, inclusive. Agora, o mais grave, como a GRV,
dos herdeiros Montenegro e Casa Figner conseguiu o direito de administrar o sistema de gravame em todo o Brasil? A resposta está na Federação Nacional de Seguros Privados. Em 2003, a FENASEG firmou um convênio que deu à empresa de Montenegro o direito de explorar o gravame por 25 anos. O mesmo acordo foi firmado com o DETRAN de vários estados. Na prática, a GRV assumiu o controle das informações dos carros financiados na maior parte do Brasil. Ou seja, o dono do instituto de pesquisas mais influente do país, responsável por sondagens que influenciam as eleições, foi favorecido com o acesso ao serviço milionário, que passou sem licitação, do setor público para o privado. O advogado Jocelino Alves de Freitas, do Paraná, entrou com uma ação popular contra o gravame. Ele explica que a lei brasileira determina que esse serviço não pode ser realizado por uma empresa privada. Inconstitucional, primeiro porque ele prevê a prestação de um serviço por terceiro, serviço público, sem nenhum tipo de licitação. Os cartórios deixaram de fazer esse serviço. E o DETRAN não fez aquilo que a lei lhe impunha. Em outras palavras, é o serviço público, por meio dos DETRANs, quem deveria administrar o gravame e as informações sobre os donos de carros e motos em todo o Brasil. Isso não deveria ser feito por uma empresa privada, muito menos sem concorrência pública. Pouco depois de assumir a exploração do serviço de gravame, Montenegro abriu empresas em paraísos fiscais, como mostram esses documentos obtidos pelo Domingo Espetacular. Uma delas é a Atuel Internacional. Outra é a Hughes Investment, as duas sediadas nas Ilhas Virgens Britânicas, no Caribe. Pelos papéis, é possível ver que as empresas de Montenegro no exterior trazem dinheiro para as empresas de Montenegro no Brasil. Um detalhe chama a atenção. Solange Montenegro, irmã do dono do Ibope, aparece nas duas pontas das transações. Ela é procuradora da empresa Hughes, de onde o dinheiro sai, e sócia da empresa brasileira de Montenegro, a Megadata, onde o dinheiro entra. A procuração para Solange transferir o dinheiro é de um terceiro paraíso fiscal, o Panamá. Um esquema semelhante foi utilizado por Ricardo Teixeira. O ex-chefão da CBF utilizou a empresa Sanude para trazer dinheiro de origem supostamente ilegal do exterior para o Brasil. A exemplo da família Montenegro, quem assina nas duas pontas da operação também é um irmão, Guilherme Terra Teixeira. Foi o caso Sanude que derrubou Ricardo Teixeira da CBF depois de